Shalom Adonai, Shalom, a paz do Senhor Jesus. Amados em Cristo, estamos aqui novamente para mais uma edição, para mais uma mensagem edificante. Eu quero vos convidar a compartilhar comigo de uma mensagem esclarecedora, um pouco polêmica, porém uma mensagem verdadeira, que é necessário estarmos inteirados. Ouça esta mensagem até o fim. O bem da verdade, amados, é que nós estamos vivendo dias maus, dias de trevas, dias de angústia. Nós estamos vivenciando dias de guerra, dias de fome, dias de ambição, dias de imoralidade, dias de perversão. A falta de amor é muito grande, famílias desestruturadas, pestes por todos os lugares, terremoto em vários lugares, a grande apostasia dentro do meio religioso. E eu pergunto para você, você gostaria de saber na íntegra o porquê de tudo isto? A resposta, meu irmão, é esta: o ser humano se tornou inimigo de Deus. E você sabe, conhece os inimigos tradicionais de Deus, e você sabe que são muitos, mas por mais bizarro que seja, e por mais lamentável que seja, um dos piores inimigos de Deus, sabe quem é? O próprio povo de Deus. Isto mesmo, isso que você ouviu. O próprio povo de Deus tem se tornado inimigo de Deus. Leia em sua casa o livro do profeta Miqueias e você vai entender melhor a essa mensagem que estou trazendo nesta ocasião. A história, meus queridos, ela se repete nos dias atuais. O profeta Miqueias era um profeta do campo, e esse profeta ele condenava severamente os governantes corruptos, os falsos profetas. Ele condenava os sacerdotes ímpios, os comerciantes desonestos que exploravam os funcionários. Ele condenava os juízes venais. Ele condenava a religião vazia. Ele condenava a hipocrisia, a opressão aos pobres. Ele condenava os subornos. Ele condenava o orgulho. Esse mesmo profeta Miqueias, ele pregava contra a injustiça. Pregava contra a cobiça, contra a avareza, contra a imoralidade, contra a idolatria que era forte. Ele pregava contra uma política suja e fraudulenta. E Deus levantou esse homem para divertir o povo, dizendo que os seus erros, que os seus pecados estariam trazendo ou atraindo a ira de Deus para o seu meio. Miqueias, meus irmãos, ele especificou os pecados que estavam provocando a ira de Deus. E Deus, por sua vez, provocado, ele usava e usa da correção para educar o ser humano. É como o pai que educa o filho. Deus, irmãos, ele usava e ele usa da correção para trazer o ser humano de volta à obediência. Mas o ser humano, nós somos teimosos, nós somos desobedientes, nós somos ingratos, nós somos profanos. E Deus, como nosso Pai, Ele precisa nos corrigir. Por isso, meu amado ouvinte, Deus permite que passamos por situações desagradáveis. E quando o filho é corrigido, você sabe muito bem, ele não gosta de ser corrigido. E a correção é um santo remédio. A correção tem um propósito. Deus sempre usou da correção com propósitos. E o propósito é de trazer o homem ao verdadeiro caminho, à verdadeira adoração, trazer o homem de volta para o verdadeiro e único Deus. Esse foi e sempre será, amados irmãos, o jeito de Deus atrair o ser humano para si, infelizmente. E essa correção eu defino como as varas ou varadas de Deus
no nosso ombro. Portanto, amados, a razão de nós enfrentarmos tantas calamidades, a razão de nós enfrentarmos tantos flagelos, catástrofes, desgraças, desastres, é porque o ser humano se tornou inimigo de Deus. Vamos ler Miqueias capítulo 2, versículo 8, só a parte inicial do versículo, que diz assim: mas ontem se levantou o meu povo como inimigo. Irmãos, é como eu disse a princípio, Deus já tem seus inimigos tradicionais, mas ser traído pelo seu próprio povo é simplesmente inacreditável, inadmissível. Deus acusa na época seu povo de ser seu inimigo e os adverte através do profeta sobre as consequências desta traição. Deus está dizendo nesse texto aqui, o meu povo, irmãos, veja bem, Deus dizendo, o meu povo, a minha gente que eu escolhi, que eu separei, se tornou minha inimiga, ou meu inimigo, como queira. Aí você pergunta, pastor Marcos, o que será que esse povo fez contra o Senhor? É como eu já disse, se levantou como inimigo de Deus. E eu pergunto novamente, como que você reagiria ao saber que a sua família, o seu irmão, seu pai, seu tio, sua tia te traiu? É um sentimento de tristeza, um sentimento de revolta. E Deus, irmãos, ao presenciar isto, advertiu o seu povo. E o que o povo fez? Simplesmente não deram ouvidos. É simplesmente, meus irmãos, inacreditável. E esta mensagem é muito séria. É uma séria de advertência para nós, para os nossos dias. Os problemas enfrentados, amados irmãos, por aquela geração não são diferentes como os problemas dos dias de hoje. Havia muitas pessoas desonestas, pessoas corruptas, traiçoeiras. Os líderes religiosos daquela época, que deveriam ensinar, orientar as escrituras, o Talmud, o Pentateuco, ensinar a palavra de Deus. Eles que tinham como obrigação de ensinar o povo a ser obediente ao Senhor, eles mesmos se desviavam da verdade, se corrompiam, se corromperam, se envolviam com o pecado, quando eles deveriam ser o quê? Exemplos de fé, exemplos de honestidade. E hoje não é diferente. A cena se repete. A igreja, a liderança eclesiástica moderna, que deveria ser o exemplo para os jovens, para o ser humano, ser exemplo, se afastando do pecado, denunciando o erro, denunciando o mundanismo, infelizmente estão envolvidos com este mundo pecaminoso, apoiando o erro. Os pregadores modernos, em nome da modernidade, estão criando uma falsa verdade na mente do ser humano, distorcendo a palavra de Deus, tornando-se assim o quê? Inimigos de Deus. O apóstolo Paulo nos adverte a não sermos enganados por tais mentiras. Efésios no capítulo 5, verso 6 diz assim, olha, não se deixe enganar por aqueles que procuram justificar esses pecados, porque a terrível ira de Deus está sobre todos aqueles que os praticam. Não andem nem mesmo na companhia de tais pessoas. Meu querido irmão, aqui mora o mistério. Como eu já falei anteriormente, a igreja, os líderes religiosos que deveriam pregar contra o pecado, contra o erro, ser diferente. Esses líderes têm se posicionado a favor do erro, a favor do pecado, se tornando o quê? Inimigos de Deus. Hoje, meus queridos, quem prega a palavra de Deus como ela é, que prega a verdade, sabe o que acontece com esse pregador? Ele fica sozinho. Irmãos, ele fica abandonado, por quê?
Porque o ser humano prefere a mentira, prefere o engano, prefere o entretenimento. Hoje nós temos visto por aí muitas coisas dentro das igrejas que existem lá fora no mundo. Você vai em certas igrejas por aí que você não sabe definir se é boate, se é danceteria, se é cinema, se é circo. Aí a igreja passa a ser criticada. Mas por quê? Porque o próprio povo de Deus está se tornando inimigo de Deus, contrariando a palavra de Deus. Hoje nós somos uma geração de crentes liberais, crentes modernos, que querem a todo custo que as escrituras se encaixem com seus prazeres. Deus, meus irmãos, o nosso Deus, o Deus único, Ele é contra esses líderes religiosos, que ao invés de guiar o povo no caminho do Senhor, estão facilitando as coisas, introduzindo o mundo para dentro da igreja. E isto significa apostasia. Observe, meus queridos irmãos, as megas igrejas por aí. O seu crescimento não é resultado de um avivamento, não. Não é o resultado de um evangelho genuíno, em hipótese alguma. Não é o resultado do evangelismo puro, bíblico e saudável. É o resultado de um entretenimento. É o resultado de uma heresia enorme. É o mundo, meus irmãos, entrando dentro das igrejas. É o pecado agindo fora e agindo dentro das igrejas. É uma enorme inversão de valores. Talvez você não esteja gostando dessa palavra, de ouvir, mas é preciso. Você precisa se policiar espiritualmente em escolher, em ser amigo ou inimigo de Deus. Lucas capítulo 18, verso 8 diz assim: quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Meus irmãos, a questão da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, ou a volta de Jesus significa para muitos salvação, liberdade, alegria, regozijo, contentamento. Mas para muitas pessoas, a volta de Jesus vai significar o quê? Tristeza, agonia, desespero, aflição, espada, juízo. Observe o seguinte, meu irmão. Satanás tem aplicado o mesmo método que ele usou no Jardim do Éden. A dúvida. Ele implantou na mente de Eva e de Adão a dúvida. Ele distorceu a palavra de Deus. E hoje ele tem convencido esta geração de que tudo é permissível. Ele tem convencido esta geração de que não foi bem assim que Deus falou. Não é desse jeito. Meus irmãos, Satanás tem adormecido os líderes eclesiásticos. E ele tem usado principalmente o entretenimento, a liberdade religiosa para atrair. No intuito, sabe do quê? De desviar o foco, que é o nosso Senhor Jesus. Outra realidade humana, amados irmãos, é que quando as coisas não vão bem na vida da pessoa, a tendência do ser humano é culpar a Deus. O ser humano nunca reconhece os seus erros. Permita-me aqui citar algumas frases populares que as pessoas dizem por aí, né? Eles dizem assim: Deus me abandonou, nada dá certo para mim, o que será que eu fiz contra esse Deus? Irmãos, e o mais terrível é que o ser humano tem a ousadia de culpar a Deus. E era exatamente isso que acontecia nos dias de Miqueias. O povo pecava, errava, e a culpa era de Deus. Mas aí, através do profeta, Deus mostrou que ele tinha uma queixa muito mais maior do que a deles. E a queixa era esta: o meu povo está se tornando meu inimigo. Hoje nós enfrentamos situações idênticas, amados.
A bem da verdade é que nem todos, presta atenção, nem todos, mas a maioria dos cristãos têm se tornado inimigos de Deus. De que forma? Agindo de forma contrária à palavra do Senhor. Outra realidade nua e crua é que a liderança eclesiástica, de um modo geral, deseja ardentemente o crescimento da sua igreja. E para isso o líder, ele faz vista grossa para o pecado, para todo tipo de pecado, e aceita todo tipo de pecado para dentro da igreja, dizendo que não tem problema, não faz mal, todos fazem. Muitas igrejas têm crescido numericamente, é bem verdade, mas será que este crescimento é saudável? Tem sido acompanhado com qualidade, com compromisso, com submissão a Deus? Hoje, amados irmãos, existem até livros sobre o assunto. O que fazer para a igreja crescer? Métodos de como a igreja crescer, estratégias de crescimento. Porém, eu digo uma verdade: a igreja do Senhor Jesus, ela não precisa de métodos, ela não precisa de estratégias de marketing para crescer. O que a igreja precisa é de olhar para a palavra de Deus. O líder compromissado com Deus não precisa de métodos mundanos, não precisa de imitar o mundo. O líder compromissado com a palavra de Deus tem um compromisso direto com o seu Senhor, ele tem um compromisso com a verdade, ele tem um compromisso com as almas, ele leva as suas ovelhas a verdes pastos. Ele é verdadeiro, ele não maquia a palavra de Deus. A igreja sadia, meu irmão, não precisa de métodos atuais, escandalosos, carnais. Para a igreja crescer, ela precisa ser amiga de Deus. Ensinar a palavra de Deus corretamente, sem distorção. Meus irmãos, observem esta verdade. Satanás, o nosso inimigo, tem como objetivo, irmãos, de não trazer o mundo para dentro da igreja. O objetivo dele é mundanizar a igreja, permitindo tudo, e assim levando a igreja do Senhor, o povo de Deus, se tornar inimigo de Deus. Irmãos, eu não sou contra, em hipótese alguma, da igreja se modernizar, mas eu sou contra a igreja se mundanizar. Não precisamos e nem podemos querer mudar a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela continua a mesma, ela não mudou nada. As leis estão aqui, as escrituras é esta. A palavra de Deus não muda. Apocalipse, no capítulo 22, verso 18, diz assim, preste atenção: declaro a todo aquele que ouve as palavras desse livro, se alguém acrescentar qualquer coisa ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a ele as pragas descritas neste livro. Meu irmão, não precisa falar mais nada. Mas a verdade é que quando um líder religioso distorce a palavra de Deus, é o mesmo que ele estiver dizendo: Senhor, a sua palavra não está correta. O Senhor errou em muitas coisas, em muitos parágrafos. O Senhor errou em muitas coisinhas e eu vou dar um jeitinho e arrumar aqui, vou dar um jeitinho brasileiro para agradar o povo. Quando a igreja, irmão, se afasta da palavra de Deus, ela se torna inimiga de Deus. Veja em que ponto o povo de Israel chegou, a ponto de Deus dizer: o meu povo se tornou o meu inimigo. A Bíblia diz, irmãos, que nos últimos dias, o evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas estariam em evidência. É isso que nós estamos vivendo. E a Bíblia diz que eles não sofreriam nenhum tipo de resistência por parte do povo e também da liderança. Eles seriam pregadores populares. A bem da verdade, irmãos, que nos dias de hoje, quanto mais o pregador no púlpito contar piadinha suja, quanto mais ele fizer palhaçada no altar, ele se torna mais popular. São os pregadores chamados de stand-by gospel. São considerados heróis, cantores popstar. São para o povo os verdadeiros adoradores,
que só adoram a Deus em troca de milhares de dólares. Esta é a verdade nua e crua. E então, meu irmão, você chegou a uma conclusão. Você é amigo ou inimigo de Deus? Você é por Deus ou você é contra Deus? Qual é a direção, qual é a vontade do seu coração? Você crê na palavra de Deus? Você crê na na tradução dos homens? Você crê na palavra de Deus ou na tradução dos homens? A nossa proteção, irmãos, contra os ensinos fraudulentos da palavra consiste em nossa lealdade a Deus, a nossa lealdade à sua palavra. Lembrando, irmãos, veja bem que os grandes pregadores podem se envaidecer, tornar-se orgulhosos, é o que acontece, e enganam-se a si mesmo e enganam os seus ouvintes, misturando verdade com a falsidade, e o povo come com farinha e acredita nisso. Volto a perguntar: você quer ser considerado amigo de Deus? Não distorça a sua palavra, não ouça e nem siga esses falsos profetas. Examine a Bíblia, você tem ela na sua casa, leia, peça para o Espírito Santo te ensinar. Faça como o rei Davi fez, lá no Salmo 25, verso 4 e 5, ele diz assim: olha, Senhor, mostre-me quais são os seus caminhos, ensina-me por onde devo andar, ajuda-me a andar na sua verdade, ensine-me o que é certo, pois o Senhor é Deus, o meu Salvador. Confiarei no Senhor por toda a minha vida. Ensina-me, disse o salmista, o que é certo. Esse foi o pedido do salmista. Irmãos, o mundo não precisa de super apóstolos. O mundo não precisa de popstar. O mundo precisa de pregadores compromissados com a palavra de Deus. E o nosso conselho é este para finalizarmos. Se você perceber que dentro da sua igreja está havendo um mundanismo sem precedente, veja o que a palavra de Deus nos ensina. 2 Coríntios 6,17. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Irmãos, está claro, aparte-se, saia, caia fora. O mundanismo explícito dentro da igreja é a marca que denuncia de que esta igreja está fora dos padrões bíblicos e ela é inimiga de Deus. Fuja, corra, saia dela. E nós louvamos a Deus porque nós temos esta liberdade, irmãos, de observar e de separar o que é santo e é profano. Que Deus te abençoe. Seja um amigo de Deus, seja um adorador verdadeiro. Procure uma igreja perto da sua casa que está ensinando a palavra de Deus de forma correta. Observe, irmãos, como essa igreja está se procedendo quanto ao mundanismo. Se ela está realmente separada do mundo ou ela está envolvida com o mundo. Faça isso. Que Deus te abençoe. Até a próxima edição. Estamos terminando, amados irmãos, essa mensagem abençoada. Não deixe de ouvir outras mensagens também nesse mesmo canal. Compartilhe. Se inscreva aí, irmãos, neste canal. Torne-se inscrito. Ok? Que Deus te abençoe. Shalom Adonai. A paz do Senhor Jesus. Amém e amém.